Você já imaginou a não existência de um motorista neste caminhão que nós estamos vendo nesse vídeo? Pois bem, até pouco tempo atrás, o conceito do veículo sem motorista parecia ser uma mera fantasia, coisa de Hollywood, aquilo que existia apenas nos filmes de ficção e naqueles filmes de alta tecnologia. Contudo, o que parecia ficção tem se transformado em uma realidade e recebido uma atenção e os investimentos da indústria automotiva, principalmente de países como Estados Unidos da América e também alguns países da Europa. O interesse tem sido despertado principalmente por alguns fatores importantes, tais como a falta de motoristas na Europa e também nos Estados Unidos. E vejam, não é a mesma coisa o que acontece em nosso país. Mas também é devido ao alto percentual de vítimas que acontecem nesses países e que originam acidentes provocados pelos grandes caminhões, ou mesmo, pode ser até, pela preferência que esses países têm em inovar o suficiente ou tentar resolver os problemas ambientais. Bem, qualquer que seja a causa, se implementado, e parece que vai ser, irá sacudir toda a indústria de transporte, especialmente no transporte de carga pesada, daqueles transportes de grandes distâncias. Outra influência e impacto vai acontecer nos fretes e também na infraestrutura logística e causarão significativos efeitos políticos, ambientais, sociais e econômicos. Essa é uma breve introdução. Logicamente, pense bem aí. Você deve ter outros temas para ser incorporados nessa reflexão que eu acabei de fazer com vocês. Parece interessante, não é? Pois bem, vamos evoluir um pouquinho a nossa conversa. Mas quais são as empresas que estão investindo nesse tipo de negócio? É interessante, logicamente, como nós temos falado durante essa nossa conversação, as empresas que mais aparecem atuando são exatamente as empresas europeias e americanas. Então, atualmente, as grandes empresas desses continentes, né, as empresas americanas e as empresas europeias, como a Volvo, a Peterbilt, que é uma grande empresa de caminhões americana, a Mercedes, elas estão desenvolvendo e testando esses tipos de veículos para futuras utilizações. Algumas outras empresas também querem uma fatia desse bolo, e vejam bem que interessante, são empresas como Google, como Apple, que estão entrando nesse jogo e querem participar do show. O software que está por detrás dessa inovação parece compartilhar de funcionalidades que estão similares, ou que são similares, seja essa ou seja aquele software. A maioria deles, contudo, aplicam radares, sensores, câmera estéreo, exceto Google, que inclui uma tecnologia um pouco diferenciada denominada LiDAR, cujo método sensorial usa a luz para medir distâncias variáveis. É uma tecnologia um pouco diferenciada. Mas vamos falar um pouquinho das vantagens. Será que existem vantagens em se ter o caminhão totalmente automatizado, sem motorista? Logicamente, essa é uma análise criteriosa. Cada um hoje, exatamente por ser uma tecnologia nova, tem a sua opinião formada em função de alguns critérios, mas eu vou elencar aqui algumas vantagens que podem até ser questionadas. Por exemplo, pode apresentar um benefício econômico. Os caminhões ou o caminhão operado por software pode ser mais rápido, estar mais próximo de outros caminhões, reduzindo a resistência do ar e permitindo que as viagens sejam mais rápidas. É questionável? Pode ser questionável, creio que sim, mas eventualmente pode até acontecer pela aerodinâmica e pela proximidade de outros veículos, estando no vácuo do veículo, uma redução de combustível. Outro benefício, outra vantagem, pode ser que resolva o problema de falta de motoristas, reduzindo os custos de mão de obra. Mas vejam bem, nos países em que eu mencionei há pouco, estou falando de Estados Unidos
Unidos e de alguns países da Europa. Não necessariamente essa vantagem seria aplicada para países da África ou da América Latina, como o Brasil, por exemplo. Outra vantagem que poderia ser interessante é um certo impacto ambiental. A tecnologia poderia trazer mais eficiência ao consumo de combustível e poderia ser mais segura em termos de acidentes, resultando em menor emissão também de carbono. Outra vantagem poderia ser a segurança e a precisão. Os controles automáticos que equipam o caminhão através de software de segurança ajudariam os motoristas nos pontos cegos, principalmente dos espelhos retrovisores, e as atividades ao redor dos caminhões, a que esses motoristas possam tomar decisões de quando acionar os freios e manter os caminhões em suas devidas faixas. Ajuda ainda a evitar a distração com os celulares. Ok, celular não deveria ser utilizado em situação nenhuma, mas quantos caminhões que nós passamos e ultrapassamos na estrada e os motoristas estão utilizando o celular. Não são apenas os automóveis. Motoristas de caminhões também estão utilizando e muito os celulares. E quer uma outra vantagem? Fadiga. O cansaço é um importante fator nos acidentes de caminhões, limitando erros e distrações. Portanto, o cansaço existe e a tecnologia poderia vir a limitar os erros e distrações dos motoristas. A retenção de emprego, isso vale novamente para países como os Estados Unidos e Europa, onde existem milhares de posições em aberto, mas que não são preenchidas. O recrutamento é difícil e a rotatividade é extremamente alta. Com a introdução desta tecnologia que nós estamos conversando sobre, dirigir pode ser até divertido e os motoristas terão mais tempo para falarem com suas famílias. Contudo, não resolve o problema da presença familiar. Aquilo que eu disse para vocês, essas vantagens são questionáveis, nós temos que avaliar. Uma outra situação é a redução da quantidade de acidentes nas rodovias, que já comentamos um pouco. Bem, conforme eu disse, são vantagens que podem ser questionadas, que podem vir a existir ou que pode ser que não venham a existir. Mas vamos conversar um pouco sobre as desvantagens. O desemprego estrutural. É interessante, da mesma forma como pode resolver um problema de emprego, pode gerar uma outra situação em que a redução de motoristas venha a gerar impactos nas suas próprias famílias. Mas há um outro fator interessante, principalmente nesses países que eu mencionei, que são as cadeias de negócios, que são dependentes dos motoristas, como por exemplo os restaurantes, as autoescolas e também os hotéis. Os motoristas dormem ao longo de sua jornada nas estradas. Os motoristas passam pelos restaurantes. Os motoristas precisam aprender a dirigir, a se reciclarem na direção. É interessante isso, mas é algo que temos que avaliar. Riscos de segurança pode ser uma outra desvantagem. Eu mencionei agora há pouco que poderia ser uma vantagem. Mas ainda que eu tenha falado muito sobre o lado positivo da segurança da tecnologia, existem receios sobre a habilidade dos dispositivos e como eles reagirão diante das situações difíceis que poderão expor pessoas a um enorme perigo. E tem um outro fator. É o mau tempo. Não está claro como a tecnologia ela desempenharia em tempo ruim, como neve, que existe nesses países mencionados, chuvas, tempestades, acidentes poderiam ocorrer. Mas como está o uso atual ou a aplicação atual dessas tecnologias nos veículos para se eliminar, vamos dizer assim, a presença do motorista? Muitos veículos estão sendo testados em diferentes países da Europa e dos Estados Unidos. E de maneira similar, alguns caminhões especializados também utilizam da mesma tecnologia em locais remotos, não nas rodovias convencionais, mas em locais remotos. Em Minas, por exemplo, como acontece já hoje,
tanto no Chile como na Austrália, em bases militares e também em terminais de containers, onde essa tecnologia já é aplicada. Mas vamos falar de um caso que está acontecendo hoje, atualmente. É o Uber, Otto, Volvo, 3 nomes praticamente conhecidos, não tanto Otto. O Otto é uma empresa formada por funcionários que trabalhavam na Google, e essa empresa, que é uma empresa pequena, é uma empresa que tem um pouco mais de 90 funcionários e é uma empresa que não tem um ano de vida, né? Surgiu em 2015, e essa empresa ela é dedicada ao transporte inteligente, iniciando o Uber principalmente com transportes de passageiros e posteriormente com o transporte de caminhões. Resolveu comprar essa empresa Otto, que é uma empresa, como eu disse, que trabalha com a inteligência do transporte. E é uma empresa que hoje já tem software desenvolvido para capacitar o veículo e com apenas $30 mil, bem, não é tão apenas assim, mas com $30 mil já é possível se comprar um kit, instalar no caminhão e provocar movimentos sem motorista. Veja que interessante. Então nós falamos da Otto, que surgiu há pouco tempo. A Uber foi lá, comprou. A Uber é muito conhecida, principalmente pelo serviço de passageiros, principalmente no campo de táxi, e surgiu depois também no campo de transporte de cargas, e agora ela adere a esse movimento tecnológico importantíssimo, em conjunto com Volvo, comprando a Otto, para poder então ou fazer parte desse processo tecnológico e logístico de inteligência e inovação que se aplica à logística moderna. Mas existe algum caso? Sim, existem alguns caminhões trafegando, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, exatamente para se fazer os testes necessários. E embora muitos testes estejam sendo feitos, a tecnologia tem ocupado um espaço realmente bastante importante. E nós vamos falar um pouquinho do teste que foi feito recentemente utilizando a tecnologia Otto pela Uber, transportando 50 mil latas de cerveja da Budweiser, que é extremamente interessante, já é um passo gigantesco rumo a uma tecnologia bastante moderna e que vai seguramente transformar o mundo da logística. Existem muitos elementos que vão transformar o mundo da logística. Um deles, nós vamos conversar brevemente, vai ser a impressão 3D. Parece algo de ficção, mas não é. A impressão 3D, tratando de consumo, tratando de logística, tratando de estratégia, vai impactar e vai afetar fortemente a logística. E ter caminhões sem motoristas é uma questão de tempo. Logicamente que no Brasil essa é uma possibilidade um pouco mais remota. Também vai acontecer, não tem dúvida, mas não vai acontecer na mesma velocidade dos países que nós mencionamos. Principalmente há fatores econômicos e sociais. Ou seja, a mão de obra no Brasil ainda é uma mão de obra onde tem uma oferta significativa, existem problemas sociais, nós estamos vivendo uma situação de desemprego bastante grande, exatamente pela falta de consumo, e se não há consumo, não há demanda, se não tem demanda, não tem logística, se não tem logística, não tem transporte. Então os caminhões se limitam um pouco mais a esse transporte. Mas a tecnologia ela é extremamente importante e extremamente aplicável a todos esses elementos que nós estamos conversando até aqui. Espero ter sido extremamente útil esse nosso bate-papo sobre tecnologia. É realmente um bate-papo, é algo não muito bem preparado, mas é muito mais uma conversa sobre um assunto que tem surgido na mídia e que é um assunto apaixonante, principalmente porque trata de logística, trata de inovação, trata de tecnologia. Vamos lá, a tecnologia está aí e ela vai, de alguma maneira, modificar a logística. Abraço a vocês!